Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, finalmente, eu vim aqui com o curso de inglês que vocês pediram tanto para eu gravar. Isso mesmo. Agora vai ficar gravado, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Por favor, não enrolem muito para assistir, para fazer os exercícios, porque a vida é curta e vocês querem aprender o inglês para hoje, né? Não é para amanhã, para semana que vem, nem para o ano que vem, é para agora. Então, vamos o que aprender aqui, já colocar em prática, já liga aí a TV, a rádio, coloca música em inglês, coloque filme em inglês sem legenda nenhuma para treinar o ouvido a escutar o inglês. E é isso, imersão no inglês para sair falando, tá bom? Esse método você pode aplicar em qualquer idioma e usar as mesmas táticas aí para desenvolver e sair falando e tentar pelo menos, né, gente? Vamos lá. Bom, a aula de hoje eu vou falar como formar uma frase no presente, tá? Então eu praticamente desmistifico o inglês, quebro ele o esqueleto do inglês, explico para vocês como forma uma frase no presente, como forma uma frase no passado e como forma uma frase no futuro. Por isso são 3 módulos, tá? E aí tem o último módulo que é um extra aí para vocês. Mas, paralelo a isso, tem o vocabulário, as palavras, os verbos que vocês vão aprendendo no decorrer da aula e através de leitura, de livros, de textos e de muito áudio mesmo. Vocês têm que treinar, têm que tentar, tem que ter curiosidade. Se você escutar uma música, tem que ter uma curiosidade para saber o que está falando na música. Então você tem que ir atrás e tentar aí desenvolver, porque cada uma é de um jeito, cada pessoa desenvolve de um jeito, não existe um método igual para todos, tá? Cada um vai se dar bem, vai se identificar com aquilo que se sentir mais confiante, né? Aquilo que deu um resultado para você. Então, o meu método foi o que eu criei e é o que deu certo para mim. Para quem não me conhece, eu aprendi inglês, tipo, a minha vida inteira eu estudo inglês, a minha vida inteira, não é de hoje, foi desde pequenininha. E em casa eu sempre fui motivada, sabe? Minha mãe sempre colocou a TV em inglês, sempre colocou a TV em francês, e vários idiomas, assim. E em casa minha mãe é fluente em vários idiomas, então eu fui muito motivada por ela. Mas eu nunca consegui chegar no nível dela, porque ela é top, assim, sabe? Então eu comprei um intercâmbio para Inglaterra, né, em 2011. E lá foi onde eu tive uma imersão maior, assim, no inglês. Foi onde eu desbloqueei mesmo o meu inglês. E eu descobri que não adiantava, sabe, gente? É um esforço próprio mesmo do ser humano, eu, no caso, né? Não tem ninguém que vai abrir, assim, minha cabeça e colocar ali tudo ali dentro, sabe? Fui eu que tive que ir atrás. E mesmo com as aulas da escola, eu tive que ir atrás e em casa fazendo um extra, sabe? Foi onde eu comprei esse livro, que é Grammar in Use, que eu vou colocar ali e deixar disponível para vocês fazerem o download. E eu fiz todos os exercícios dele do básico em um mês, do intermediário no outro mês e do avançado no outro mês. Isso foi o que me agregou e me ajudou a conseguir, porque as aulas na escola eram muito fortes, as aulas da Inglaterra são muito puxadas, não é igual no Brasil. É uma coisa bem, bem avançada, assim, bem pra frente. Pelo menos onde eu fiz, né? E foi muito tempo. Depois eu deixo ali também o link, quem quiser se inscrever e fazer o mesmo intercâmbio que eu fiz. Ainda existe a escola, é uma das melhores na Inglaterra. Foi na cidade de Brighton, tá? Que na época é uma cidade bem amigável, ainda é, né? Mas é uma cidade mais calma comparado com Londres, que é um pouco mais agitada. Mas enfim, vamos lá, vamos para a aula. Anota aí, é o que todo mundo, desde pequeno, né, na escola, o pessoal fala muito dos verbos, né? E o verbo que todo mundo começa é o famoso verbo to be. Mas o que é o verbo to be? O to significa por para, tá? E o verbo be, significa ser ou estar, tá? Então coloca aí, be, que é ser ou estar. Lembra daquela música dos Beatles, Let It Be? Deixe estar, deixe ser? Então, ele usa o be sem estar na forma conjugada, ele usa o be na forma indefinida, que é o be só. Então escreve aí, pega um papel e uma caneta e escreve como formar uma frase no presente, tá? Escreveu? Muito bem. Então, quando você quer formar uma frase no presente, mesmo em português, por exemplo, eu como, tá? Eu como. Eu bebo, tá? Eu bebo água, por exemplo. Eu corro, eu escrevo, eu falo, eu caminho. Isso é em português. Você vai usar o quê? O sujeito mais o verbo, certo? Então, no inglês é a mesma coisa, gente, não tem segredo.
para formar uma frase no presente, você vai colocar o sujeito mais o verbo, tá? Então escreve aí. Esse caso é o presente simples, tá? Que ele é simples. Só o sujeito e o verbo. Então, quem são os sujeitos no inglês? Coloca aí. Eu, escreve aí, eu. Embaixo, na frente do eu, você coloca o I maiúsculo, que é o I. Eu vou passar para você o ABC também. Tem um videozinho, tem vários vídeos gratuitos aí no YouTube do ABC, várias musiquinhas que vocês podem se identificar e decorar essa musiquinha que é A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês escutarem o som das palavras em inglês, tá? Então, o I maiúsculo tem som de I, tá? Então, na frente do eu, você coloca o I. Embaixo do eu, você vai colocar o você. O você. E na frente você vai colocar you, tá? Que é Y-O-U. You. Embaixo do você vai colocar o ele. E na frente do ele, você vai colocar o he. H-E. Tá? Embaixo do ele, você vai colocar o ela. E na frente do ela, você vai colocar o she. S-H-E. Tá? She. Embaixo do she, você vai colocar o it, né, que é isso ou aquilo, que é para você se referir, quando você for se referir a animais, a objetos, você vai usar o it, tá? E, enfim. Embaixo do it, ali, embaixo do isso, né, você vai colocar we, W-E, we, que é o nós. Embaixo do nós, você vai colocar o eles, que é o they, T-H-E-Y, tá bom? Eu vou montar ainda um slide, conforme eu vou falando, vou colocando ali um slide, vocês vão também enxergando ali no slide os escritos, tá, do que eu tô falando. Enfim, esses são os sujeitos, tá? Isso você pode usar para qualquer idioma, você vai identificar primeiro quem são os sujeitos naquele idioma, tá bom? Então você coloca ali os sujeitos, e aí você vai procurar os verbos principais. Quais são os verbos principais que você usa no seu dia a dia? Porque, né, quando a gente conversa, a gente vai usar muito, tanto em português como qualquer outro idioma, muito as falas, né, do dia a dia, né, que é comer, beber, dormir, acordar, correr, escrever e assim por diante, tá? Então, vamos trabalhar esses verbos básicos aí. Coloca aí ler, que é read, R-E-A-D, read. Coloca aí comer, que é eat, E-A-T. Coloca aí, o que mais que eu tinha falado? Correr, que é run, R-U-N. Coloca aí. Coloca trabalhar, que é work, W-O-R-K. Coloca esperar, que é wait, W-A-I-T. Coloca beber, que é drink, D-R-I-N-K. Coloca dormir, que é sleep. Coloca acordar, que é wake up. Wake up. Que mais que a gente pode colocar? Que vocês usam? Escrever, que é write. W-R-I-T-E. Write. Que mais? Tudo isso estou falando de cabeça, tá, gente? De tanto que eu dou essa mesma aula para muitas pessoas, eu tô falando aqui de cabeça, o que tá vindo na minha cabeça, eu vou falando para vocês. Então, como vocês falam? Fala vocês para mim agora e grava e me manda, tá? Eu quero ver como vocês estão falando. Então, como que fala em inglês eu como? I eat. Muito bem. Como que fala em inglês você bebe? You drink. Muito bem. You drink. Como que fala em inglês eles correm? Esperar vocês falarem. Muito bem. They run. They run. Muito bem. Agora, como é o presente simples, tem uma regrinha. Quando for a terceira pessoa do singular, quando for he, she ou it, você vai ter que acrescentar um S no final do verbo. Isso não quer dizer plural, isso só quer dizer que, para identificar, que isso é uma frase no presente simples, tá bom? Então, por exemplo, se você quer falar ela escreve, você vai falar she writes, vai colocar um S no final. Se você quer falar ele come, você vai falar he eats, coloca um S no final. Se você quer falar isso
tem. Vai falar it has, tá? No have, que é o verbo have, que é o verbo ter, você vai mudar o verbo, vai ficar has, H-A-S, tá? Eu ainda vou explicar isso um pouquinho mais pra frente pra vocês. Mas por enquanto, eu quero que vocês entendam isso. Você já tá falando inglês, tá? Você já na primeira aula já tá falando, por exemplo, eu bebo. I drink. Já tá falando. Isso é falar inglês, tá bom? Agora que você já identificou isso, já sabe formar essa frase, já entendeu isso, que é uma coisa muito básica, muito simples, você vai assistir um videozinho, tá? E vai identificar e escrever embaixo as frases no presente simples que você identificar nesse vídeo simples, nesse videozinho, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então você já vai estar entendendo esse vídeo, você já vai estar entendendo o presente simples, tá? E vou deixar uma tabelinha de verbos para vocês aumentarem aí o vocabulário, né? Porque afinal vocês têm que saber um pouco do verbo. Eu aconselho, tem muitos aplicativos aí gratuitos que vocês podem baixar para aumentar o vocabulário. Aconselho vocês a treinarem, a baixarem disso para agora, tá? E já irem treinando. E, como eu já falei antes, assistir muito seriado em inglês, sem legenda em inglês, tá? E filmes, tá? Então vamos lá, continuando aqui, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem agora. Quero que para fazer agora. E em seguida, isso é formar uma frase na afirmação, tá bom, pessoal? Uma frase na afirmativa em inglês, tá? Afirmando. No presente simples. Agora eu quero ensinar vocês como formar uma frase que for fazer uma pergunta ou uma negação no presente simples, tá? Então, se você for perguntar ou negar, você vai precisar de um verbo auxiliar, tá? Que é o verbo do. O verbo do significa fazer. I do, eu faço. Isso é afirmativa, tá? Se fosse falar he, she ou it, seria he, she ou it does. Ele, ela ou isso faz, tá? Então, o does seria somente pro he, she ou it, que é acrescentando o s no final do verbo. No caso, eu acrescento o es, tá? Eu vou deixar ali a regrinha para vocês verem certinho, tá bom? Isso vocês vão vendo com a prática. Com a prática, essas regrinhas vão ficando simples, tá? Enfim, para fazer uma pergunta ou negação, esse verbo do vai entrar como auxiliar. Então, ele só vai significar que aquilo lá é uma pergunta. Então, se você for perguntar, você faz em inglês, vai ficar do you do? Do you do? Se você tirar o do, se você tampar ali o do da frente e ficar só, fica como? You do. Você faz? É uma afirmação. Agora, para isso virar uma pergunta, você vai colocar o do na frente. Vai ficar do you do? Então, do you do, você está indicando que isso é uma pergunta, tá bom? É só isso a diferença. O do não vai ter significado, o primeiro do ali. O significado dele é uma indicação que aquela frase está no presente simples e é uma pergunta. Então fica do you do? Você faz. Do you run? Você corre. Do you play? Você joga. Do you drink? Você bebe. Do you write? Você escreve. E quando for he, she ou it, vai ser o verbo auxiliar, vai ser o does. E não vai ser mais necessário colocar o s no final do verbo. Porque o does já está com s. Então vai ficar does she run? Ela corre. Does it eat? Isso come. Does it drink? Isso bebe. Does he play? Ele joga. Entenderam? E na negação é a mesma coisa, porém você vai acrescentar o not e vai ficar don't, or ou doesn't. Então, por exemplo, se você for falar eu não bebo, I don't drink. Vai colocar o sujeito, o verbo auxiliar que é o do, mais o not, que ele contraído fica don't, e o verbo principal da frase, que é o beber, drink, né? Então, I don't drink. Pronto. She doesn't drink. He doesn't drink. E assim por diante. Entenderam? Isso é formar uma frase na negação, tá? Para vocês entenderem melhor e clarear as ideias aí, vocês vão ter que fazer muitos exercícios. Quanto mais treino, mais simples fica, tá? E colocar isso na prática para agora. Então, quero que vocês falem aí para mim. Como que fala eu não corro? Muito bem. I don't run. Muito bem. Como que fala ela não corre?
Muito bem. She doesn't run. She doesn't run. E assim por diante, tá? Como faz uma pergunta? Como você vai perguntar para mim? Como fica? Ela corre? Como que fica? Muito bem. Does she run? Muito bem, isso é uma pergunta. Como que fala ele come? Uma pergunta. Ele come? Does he eat? Muito bem, nota 10. Does he eat? Isso aí é falar inglês, gente. Vocês estão falando já inglês já na primeira aula, tá? Isso é falar inglês no presente. Quando você quer falar no presente simples, é isso. E quando que a gente usa o presente simples? Quando a gente quer se expressar em coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, sabe? Coisas que vocês fazem diariamente. É nesse sentido aí que você vai usar o presente simples. Por exemplo, eu corro, todo dia eu corro. Every day I run. Isso é presente simples. São coisas do dia a dia, tipo, coisas que vocês fazem diariamente, coisas que vocês gostam, tipo, I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Então, é uma coisa que você gosta, isso é presente simples. Tipo, uma coisa que você tá querendo dizer que é cotidiana, tá bom? A próxima aula, a gente vai ver como formar uma frase no presente contínuo. Contínuo, tá bom? O que é o presente contínuo? Seria o nosso gerúndio do inglês, que é o que a gente faz, o que a gente está fazendo no momento. Por exemplo, agora eu estou o quê? Estou falando. Então, vou ensinar vocês como fazer uma frase no presente contínuo, tá? Eu quero que antes de vocês entrarem no presente contínuo, vocês fazem todos esses exercícios aí do presente simples, porque aqui é aprender uma vez bem feito, para nunca mais ter que fazer de novo, tá bom? Então, vocês vão fazer bastante exercício, ouvir todos os áudios do presente simples, e para depois assistir a aula do presente contínuo. Tá bom, galera? Eu quero que vocês me mandem por e-mail aí todos os exercícios que vocês fizeram, os áudios, quero que me mande o áudio, destravar aí, não tem nada disso de ter vergonha, é para sair falando, tá bom? E eu vou passar o ABC, tá bom, para vocês. Um abraço e é isso. Conto com vocês para a próxima aula.